Meus queridos irmãos, em 2015, o mundo viveu um terror muito grande, alguns de vocês devem lembrar, que foi exatamente o tempo em que o Estado Islâmico agiu de forma avassaladora na Síria, no Iraque, no Irã e na Turquia. Principalmente locais onde existe uma etnia chamada curda. Existem curdos, portanto, nesses 4 países, e o Estado Islâmico, conhecido como sendo o ISIS, ele atuou ali para perseguir a cristãos e a pessoas que se levantavam contra Maomé, o Deus, né, o profeta do Islã. E aí, isso foi algo de fato terrível. E em 2015, eles invadiram a Síria e eles destruíram o famoso templo de Bel. Acho que vocês devem estar lembrados, um templo de pedra, que é também chamado Templo de Baal, localizado numa cidade da Síria chamada Palmira. Essa construção era uma construção milenar, dedicada a uma divindade pagã, é certa. E segundo os comentaristas, os repórteres, jornalistas da época, foi um duro golpe histórico e cultural. Tanto é que a própria Unesco, ela classificou aquele ato como sendo um ataque brutal ao patrimônio da humanidade. Um templo pagão foi destruído. Mas essa não foi a primeira vez que isso aconteceu. Porque muitos séculos antes, entre os anos de 1050 e 1020 a.C., a Bíblia registra a queda de ídolos diante da presença de Yahvé, o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, o Deus da aliança. E entre esses deuses está exatamente a figura de Dagon. Quem era Dagon? Dagon era um deus filisteu que tinha os seus templos dedicados para que as pessoas o cultuassem. E aconteceu então que esse deus era muito famoso na região da Filisteia. Era o deus dos filisteus. E esse deus Dagon, ele caiu prostrado diante do Deus vivo, verdadeiro, porque ídolo algum permanece de pé quando o Deus único, vivo e verdadeiro se manifesta. Nós veremos hoje uma prova disso. Então, eu convido você a abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 5. E nós vamos ler os versículos de 1 a 12. Diz assim o texto sagrado: os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdode. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagon, junto a este. Levantando-se, porém, de madrugada os de Asdode, no dia seguinte, eis que estava caído Dagon, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Tomaram-no e tornaram a pô-lo em seu lugar. Levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagon
jazia caído de bruços diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagon e as suas 2 mãos estavam cortadas sobre o limiar, e dele ficara apenas o tronco. Por isso os sacerdotes de Dagon e todos os que entram no templo não lhe pisam o limiar de Asdod até o dia de hoje. Porém, a mão do Senhor castigou duramente os de Asdod e os assolou e os feriu de tumores tanto em Asdod como no seu território. Vendo os homens de Asdod que assim era, disseram: não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagon, nosso Deus. Pelo que enviaram mensageiros e congregaram a si todos os príncipes dos filhos dos filisteus e disseram: que faremos da arca do Deus de Israel? Responderam: seja levada a arca de Deus, do Deus de Israel, até Gate, e depois de cidade em cidade, e a levaram até Gate. Depois de a terem levado, a mão do Senhor foi contra aquela cidade com muito grande terror, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até ao grande, e lhes nasceram tumores. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. Sucedeu, porém, que, em lá chegando, os ecronitas exclamaram, dizendo: transportaram até nós a arca de Deus de Israel para nos matarem, a nós e ao nosso povo. Então enviaram mensageiros e congregaram todos os príncipes dos filisteus e disseram: devolvei a arca do Deus de Israel e tornem para o seu lugar, para que não mate nem a nós, nem a nosso povo, porque havia terror de morte em toda a cidade, e a mão de Deus castigara duramente ali. Os homens que não morriam eram atingidos por tumores, e o clamor da cidade subiu até o céu. Vamos orar. Senhor, nós queremos agradecer pela Tua palavra, Senhor, que nos traz um relato bíblico, verídico, de fatos que aconteceram naquela região onde moravam os filisteus. Senhor, nós te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, para que nós possamos entender essa lição aqui com aquilo que tem a ver conosco. Parecem coisas tão distantes, parece-nos, mas não são. Que nós possamos aplicar isso aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu disse anteriormente, os acontecimentos narrados nesse texto remontam ao ano de 1050 a.C. A cronologia dos eventos é a seguinte, em 9 atos. Primeiro deles, a batalha em Ebenezer e a captura da arca. Lembram? Ela foi capturada. E a nora de Eli disse: foi-se embora a glória do Senhor. Segundo ato, a arca foi levada a Asdod. Terceira cena, a primeira queda de Dagon, mas logo após o ídolo é recolocado no seu lugar. O quarto ponto, a segunda queda e agora com a mutilação de Dagon. 5. As pragas enviadas a
todo o território de Asdod. Depois, 6, de Asdod, a arca é levada para Gate. E em Gate, no 7º lugar, novas pragas de tumores atingiram a toda a cidade. 8, de Gate, a arca é finalmente enviada a Ecrom. E 9, uma nova praga atinge a cidade de Ecrom. E os ecronistas sofreram bastante. Esse período, meus irmãos, que a arca permaneceu fora de Israel e de posse dos filisteus, para que nós tenhamos uma ideia do período, foram de 7 meses. 7 meses em que a arca saía de um lugar para o outro. E isso tem, de fato, um símbolo muito interessante, porque nós sabemos que a arca simbolizava, não era, embora os judeus, os israelitas, eles confundiram as coisas achando que era a presença do Senhor. Não, ela simbolizava a presença do Senhor no meio de Israel, no meio do seu povo. E a gente sabe que isso provocou, então, um verdadeiro caos entre o povo de Israel, que ficou como que desprovido do seu amuleto, como também um problema sério às cidades dominadas pelos filisteus, que tinham outro Deus além do Senhor. E é interessante verificar que nesse texto, meus queridos irmãos, os verbos do texto em hebraico, eles vão sempre enfatizar uma ação soberana do Senhor. A ação soberana do Senhor em contraste com a inatividade, com a impotência dos ídolos dos filisteus e dos filisteus. E é interessante nós olharmos por esse prisma. E baseados nisso, então, eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite sobre a glória que nenhum inimigo pode dominar. A glória que nenhum inimigo pode dominar. E eu destaco em primeiro lugar que Deus não pode ser controlado nem subjugado. Mas você sabe que há pessoas que pensam que podem controlar a Deus, subjugar a Deus, através das suas orações, através das suas preces poderosas, através da manipulação tão comum nos nossos dias em determinadas comunidades. Isso é um ledo engano, porque Deus não pode ser controlado, dominado, subjugado por ninguém, nem pela sua oração, por mais fervorosa que ela seja, por mais poderosa que você ache que ela seja, você não pode dominar a glória de Deus, a vontade de Deus. Pois bem, meus queridos irmãos, esses versículos iniciais de 1 a 5 desse capítulo 5, eles descrevem um fato interessante ocorrido em 2 etapas, sendo que a segunda foi ainda mais marcante. Observe, 3 verbos iniciais nós podemos destacar nesse texto. O primeiro deles, tomaram. Em segundo lugar, levaram. Em terceiro lugar, meteram. E esses verbos, eles apontam teologicamente para uma sempre frustrada tentativa do homem de manipular, de controlar o sagrado, segundo a sua própria vontade, segundo o seu próprio entendimento. Os homens acham que conhecem todas as coisas e que podem manipular. Então, o primeiro verbo que nós encontramos aí é no versículo 2, observe, tomaram os filisteus a arca de Deus. Tomaram. No início do capítulo 5, isso indica o desfecho final daquela sangrenta batalha que aconteceu em Ebenezer, quando Ebenezer ainda não se chamava Ebenezer. Lembra, eu falei isso aqui. A gente vai ver ainda. Mas aconteceu lá naquela mesma região, uma batalha sangrenta, na qual o exército de Israel foi grandemente humilhado. E ali, cerca de 30 mil homens caíram na batalha. Versículo 10 do capítulo 4, nós vamos encontrar isso. Para Israel, meus irmãos, como vimos,
se a arca da aliança havia sido tomada, juntamente com ela se havia ido a glória do Senhor. Eu falei para vocês que a nora de Eli gritou, inclusive botou o nome do seu filho, né? Icabode, ou seja, foi-se embora a glória do Senhor. Mas o segundo verbo que me chama a atenção aqui, que nos chama a atenção, é que eles levaram. O versículo 3 nos diz isso, olha, levantando-se porém de madrugada, levaram de Ebenezer a Asdote, no versículo 1. Eles tomaram e depois eles levaram de Ebenezer a Asdote. Ou seja, o texto nos mostra que os filisteus eles estavam no controle daquela situação. E é interessante que nós vamos ver, depois que a arca volta para Israel, depois que a arca é transportada de Hebrom para Jerusalém, há um descumprimento por parte dos levitas de como a arca deveria ser transportada. E um homem chamado Uzai, com boa intenção, vai querer sustentar a arca, porque os bois tropeçaram, ele é fulminado quando ele põe a mão. Aqui, diferentemente, nós encontramos que os filisteus estão absolutamente confortáveis conduzindo a arca da aliança. Eles estavam no controle e podiam então transportar essa arca para onde quisessem. Era uma espécie de troféu conquistado numa batalha sangrenta. É como se eles estivessem dizendo para todos: olha, vencemos o Deus de Israel, vencemos Israel, portanto nós fomos vitoriosos, olha a prova aqui, olha o troféu. Outro verbo que nós encontramos, aí sim, está no versículo 2, da parte B, quando diz: e meteram na casa de Dagom junto a este. A arca da aliança foi conduzida, inserida num templo pagão, diante de um Deus pagão, que não era absolutamente nada, um lixo, porque era um falso Deus. Só existe um Deus verdadeiro. E na concepção então dos filisteus, eles colocam a arca da aliança ali como que ela estivesse subordinada a Dagom, que havia derrotado a Israel e, portanto, o Deus de Israel na grande batalha. Por isso, meus irmãos, simbolicamente, eles colocaram a arca junto à estátua de Dagom, expressando a ideia de que o seu Deus havia derrotado, subjugado a Yahvé, o Deus de Israel. Algumas interpretações trazem a ideia de que eles colocaram a arca aos pés de Dagom, para humilhar, para mostrar que Dagom era maior e havia subjugado a Yahvé, o Deus de Israel. Mas algo estranho acontece, meus queridos irmãos, porque pela manhã os sacerdotes de Dagom entram no templo e se deparam com a cena inusitada, na qual a estátua de Dagom ela estava caída com a cara no chão, na terra. E isso tem, sem dúvida alguma, uma simbologia por trás. Mas eles ignoram o fato. E eles então pegam a estátua de Dagom e recolocam no mesmo lugar. No dia seguinte, a cena se repete. E ela se repete com uma maior gravidade no seu simbolismo, porque quando Dagom cai, e o povo encontra pela manhã ele caído de bruços, a sua cabeça estava cortada, as suas mãos estavam cortadas, aquilo não poderia ter acontecido por acaso. E não foi acaso. Foi a manifestação de que Dagom era um falso Deus e não poderia subjugar o Deus
único e verdadeiro Yahvé, o Deus da aliança. Yahvé manifestou a sua presença entre eles. Meus irmãos, assim acontece muitas vezes nos nossos dias. As pessoas tendem a querer diminuir a glória de Deus, a subjugar a glória de Deus, apresentando outros poderosos dos nossos tempos, dos nossos dias, poderes terrestres, potestades do mundo, desse mundo tenebroso que existe nas regiões celestiais. Todos tentam se mover para retirar a glória de Yahvé, o Deus da aliança, mas eles não conseguirão. E a prova final disso acontecerá quando Jesus voltar nas nuvens, com poder e glória, meus irmãos. E a palavra de Deus nos diz que todo o joelho se dobrará, toda a língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. A segunda coisa que eu quero destacar aqui, além desse fato de que Deus não pode ser manipulado nem subjugado, eu quero também destacar que Deus é santo e manifesta juízo contra a impiedade. Não se iluda. Deus manifestará a sua justiça diante dos homens ímpios, dos injustos, dos tiranos. Deus manifestará a sua glória. Os versículos de 6 a 9, eles descrevem então, meus irmãos, uma mudança temática e geográfica do texto, envolvendo aí uma nova cidade e também uma nova ação de Yahvé, o Deus de Israel. Veja comigo que a mão do Senhor, ela pesou sobre os habitantes de Asdod, ferindo-os com tumores em todo o território. Imagina, eu lembro algo que já havia acontecido anteriormente. Lembram disso? Lá, as pragas do Egito. Então, algo semelhante era a ação de Deus. Era mais uma ação divina, revelando a sua glória, que não pode ser tratada com irreverência. Aquele povo estava tratando ao Deus único e verdadeiro de forma irreverente. Observe que os homens de Asdod, eles chegaram à conclusão de que precisavam se livrar daquele troféu. No primeiro momento eles queriam levar e expor ali no templo pagão, e como trazer a todo mundo e dizendo: olha aqui, derrotamos o Deus de Israel, derrotamos a Israel. Mas agora eles viram que estavam debaixo de maldição e eles querem se livrar daquele troféu. Ele diz assim, não queremos que a arca fique aqui, pois a mão de Deus é pesada sobre nós e sobre Dagon, nosso Deus. Mas observe aquilo que a teologia reformada chama de depravação total aqui, sendo manifestada entre esse povo. É semelhante àquilo que Paulo trata no capítulo 1 da Epístola aos Romanos, quando diz que o homem, ele que tem dentro de si o chamado senso do divino, a semente da religião, ele sabe que existe um Deus, mas ele como que sufoca Deus. E ele então vai colocar um outro Deus para que seja adorado. É triste o relato desse povo. Não queremos que a arca fique aqui, pois a mão de Deus é pesada sobre nós e sobre Dagon, o nosso Deus. Meus irmãos, eles reconhecem o poder absoluto de Yahvé. Mas o pior é que eles querem continuar crendo no falso Deus. Porque um falso Deus
ele é manipulado pela nossa vontade, pela nossa natureza pecaminosa, enquanto que o Deus verdadeiro tem diretrizes e exigências que nós precisamos cumprir. Mas eles não. Eles querem continuar numa boa, mas querem se ver livres do Deus de Israel e continuar servindo a Dagon em completa idolatria. É como se dissessem: ele é mais poderoso que Dagon, mas nós não o queremos, nós não o reconhecemos, nós preferimos ficar com Dagon. Não é assim que vivemos dos nossos dias também, meus queridos irmãos? É interessante que, com o passar do tempo ali, dos dias, e a gente lembra, são 7 meses desse período todo, a arca tornou-se um artefato indesejado, uma batata quente. Um joga para o outro: o que faremos? Perguntaram os príncipes dos filisteus. Decidiram então levá-la a Gate, cidade que servia como uma entrada, um marco divisor entre onde estavam os filisteus, na atual hoje faixa de Gaza, e Jerusalém. Uma distância pequena, 40 quilômetros aproximadamente. Mas o que aconteceu? Eles levaram então a arca, mas por onde eles passavam, as cidades que a arca passava, os seus habitantes, os homens, eram atingidos por tumores, e grande terror se espalhou em todos. Não adiantava fugir. Deus estava presente em todos os lugares, punindo aquele povo pagão. Não adiantava, mas eles preferiram ficar com Dagon do que servirem ao Deus de Israel. Fica claro que a glória de Deus não pode ser tratada com irreverência, meus irmãos. E aqui uma palavra para nós. Quando subimos para vir à casa do Senhor, muitas vezes nos portamos de forma completamente irreverente aqui. Muitas vezes chegamos atrasados, não chegamos atrasados no trabalho, né? Porque a gente tem que bater o ponto. Aqui não tem ponto, então eu chego atrasado. Venho relaxadamente para a igreja, me sento como se eu estivesse no sofá da minha casa, não é? Isso é tratar a Deus de forma irreverente. Precisamos ter cuidado com isso, porque a presença de Deus, ela é santa e, sem dúvida, ela é terrível para aqueles que vão afrontá-lo. Cuidado, meu irmão. Meus irmãos, na cruz, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele recebeu sobre si a ira de Deus, derramada sobre ele de forma intensiva, por causa dos nossos pecados. Nós somos perdoados por aquilo que Jesus Cristo fez na cruz. Mas o que acontece é que as pessoas ainda continuam a rejeitar a Jesus. Elas não querem saber do Senhor dos Senhores. Elas não querem saber daquele que deu a sua própria vida em favor de nós. Eles até reconhecem a Jesus, mas eles preferem continuar servindo a outros deuses que eles próprios criam nos seus corações, porque nós sabemos, como já disse o reformador João Calvino, o coração é uma fábrica de ídolos. Mas a terceira e última coisa que eu quero destacar aqui, meus irmãos, nesse texto, além de que Deus não pode ser manipulado nem subjugado, é que Deus é santo, e Ele manifesta o seu juízo contra a impiedade. Em terceiro lugar, eu destaco que Deus conduz todos ao reconhecimento da sua soberania. Deus é soberano. Nada foge ao controle dele. A gente fica pensando nessa geopolítica que nós temos vivido nos últimos dias.
Aquilo que parecia ser uma coisa tão distante de nós, lá no extremo oriente, na Rússia, né? Antiga União Soviética, a cortina de ferro, comunismo, não é? As lutas lá entre a Rússia e a Ucrânia, próximo ali do seu território, distante da gente. As tensões na península das Coreias, né? A Coreia do Norte e a Coreia do Sul, algo distante. Ou ainda os conflitos na região ali da fronteira entre Índia e Paquistão. Ou ainda os conflitos no Oriente Médio. Parece que é tão distante. Mas esses conflitos chegam a nós, está próximo aqui. Não se iludam se nesses dias nós tivermos alguma forte ação militar acontecendo na América do Sul, em algum país. Então, é preciso que nós estejamos atentos, porque mesmo nessa situação, Deus é soberano. Deus é soberano como deixa no poder um ditador sanguinário como o Maduro. Ele é soberano, ele está punindo aquele povo. Mas ele também é soberano quando coloca nos nossos dias aqui no Brasil um momento de tensão tão grande, na qual as pessoas são caladas, são perseguidas, e agora chega aos pastores. Serão calados. Não se iluda, Deus está no controle. Ele guiará, Ele fará. Meus irmãos, mas voltando aqui para o texto, aquelas alturas, o troféu antes que era desejado, estava agora sendo rejeitado por todos, como uma batata quente, passa de uma mão para a outra. Todos queriam se livrar dele. Os problemas estavam patentes, tumores, enfermidades sobre o povo. Quem é que queria aquilo? Então, os habitantes de Gate, que eles queriam a todo custo se desfazer daquele incômodo troféu, eles decidiram, vamos enviar para Ecrom aquele presente de grego, não é? Eu vou me livrar desse problema aqui, né? Deixa para o outro aí tentar resolver. Mas nesse momento, meus irmãos, a gente precisa entender que aquelas notícias, embora não tivesse WhatsApp, não tivesse internet, as notícias já circulavam, se sabia daquilo que tinha acontecido em Asdod, em Gate. E, portanto, os ecronitas, eles não queriam, de forma nenhuma, que aquela arca chegasse até ali. Eles vão dizer, vocês vão querer nos matar? E o resultado, então, foi um debate, não somente entre aqueles da cidade de Gate, que era Filistéia, e também de Ecrom, mas também entre outras cidades. Então, eles são convocados para uma reunião. As 5 cidades do Pentápole daquela época, que consistia de 5 cidades: Asdod, Gate, Ecrom, Gaza e Ascalon. Então, são convidados os príncipes dessas cidades para discutirem aquela situação. E como eu já disse a título de informação, Pentápole é o conjunto de 5 cidades que formam uma espécie de aliança militar, econômica, cultural, atuando de forma integrada para os interesses comuns. Mais ou menos semelhante ao BRICS, ou a OTAN, falando mais em termos de militar, OTAN, ou a OEA. Então, eles se uniam, discutiam as questões, e a situação, então, pode ser descrita em 4 movimentos que eles fizeram e que está aqui no texto. 4 movimentos. Eles clamaram, eles enviaram, eles mandaram de volta e fizeram subir um clamor. Eles clamaram, em primeiro lugar, versículo 10, a parte C, nos diz assim: transportaram até nós a arca de Israel para nos matar, a nós e ao nosso povo. Então, era um clamor.
que eles estavam levantando ali era uma reação imediata de medo, de pavor diante daquilo que estava acontecendo. Aquilo que antes era desejado, agora era rechaçado. Mas o segundo movimento que eles fazem, eles enviaram. Versículo 11, a parte A, nos diz assim: então enviaram mensageiros e congregaram todos os príncipes dos filisteus e disseram. Então, eles convocaram a todos os líderes, os príncipes das 5 cidades, para discutir aquela situação que era de calamidade pública já naquele momento, era de saúde. Terceiro movimento, eles mandaram de volta. Os príncipes dos filisteus decidiram devolver a arca da aliança, temendo maiores castigos de Yahvé. Isso não te pertence mais. Versículo 11, a parte B, vai nos dizer assim: devolvei a arca do Deus de Israel e tornem para o seu lugar, para que não mate nem a nós, nem o nosso povo. O quarto movimento que ele apresenta aqui. Subiu um clamor aos céus. É interessante que humilhados, doentes, humilhados, como o Maduro está hoje escondido em um bunker na Venezuela, né, completamente humilhado, como um rato. Pois bem, foram assim que aqueles homens se sentiram, humilhados. E eles fizeram um clamor, eles reconheceram que precisavam se livrar da arca, que era o símbolo da presença de Deus no meio do povo de Israel. Então eles levantaram um clamor e esse clamor subiu ao céu. Subiu aos céus. E é muito interessante, meus queridos irmãos, que eles fizeram aquele clamor não reconhecendo que eram pecadores, não reconhecendo a Deus como sendo o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e a terra, mas eles fizeram um clamor de desespero diante da ira de Deus que estava sendo derramada sobre aquele povo por conta da sua glória que estava sendo negada por aquele povo. Exatamente como acontece hoje nas nossas vidas e em muitas nações. A glória não é dada a Deus. E Deus então derrama a sua ira sobre aquele povo. Isso me lembra o fato de Herodes. Lembram disso? Herodes foi ovacionado como sendo o bom. E por ele não dar a glória a Deus, o que aconteceu? Ele morreu comido de bicho. São essas coisas que acontecem. Mas, meus irmãos, isso posto, eu quero fazer algumas aplicações, já caminhando para o fim. Meus irmãos, eu tenho dito isso aqui muitas vezes, incontáveis vezes, nesses 7 anos que eu estou aqui com vocês. Não brinquem com Deus. Não brinquem com a sua presença. De Deus não se zomba. Com Deus não se brinca. Por isso, quando você sair da sua casa para vir adorar ao Senhor, atendendo essa santa convocação que é feita dominicalmente, lembre-se, o culto que nós prestamos aqui, ele não é apenas um ritual. Ele não é uma atividade vazia de sentido, ou seja, ela não é uma atividade fim em si mesmo. Não, definitivamente não. Mas ao virmos aqui, nós nos reunimos para adorar ao Senhor. É nesse lugar, é nesse momento que Deus manifesta a sua presença no nosso meio, meus irmãos. Isso me deixa triste também quando eu vejo que o nosso culto, às vezes é um culto de fisionomias fechadas,
É claro, nós temos a nossa característica, mas devemos participar disso com alegria, porque a Bíblia diz que um coração feliz aformoseia o rosto. Às vezes a gente está aqui na casa do Senhor de cara feia, com má vontade, como que para cumprir uma obrigação dominical. Eu quero dizer para você, isso não vai dar certo. Por isso, quando nós nos aproximarmos aqui, meus irmãos, devemos fazê-lo com temor e tremor, com reverência. E nós devemos nos afastar de toda e qualquer irreverência. Eu às vezes fico olhando, principalmente alguns jovens que chegam atrasados, eu posso até dizer o nome deles, mas não vou dizer não. Que entram por aquela porta ali atrasado. Alguns não trazem nada. Porque eu acho que eles têm vergonha de passar na rua com a Bíblia. Outros trazem uma Bíblia na mão, balançando assim, como se estivesse dando corda num relógio oriento da época antiga, que era automático, você tinha que balançar para poder trabalhar. Alguns fazem isso, meus irmãos, isso é um completo desrespeito. Por isso que as pessoas não têm alegria de vir aqui e de cantar, de termos um grupo completo, de fazermos o melhor para o Senhor, mas nós preferimos não. Isso me deixa tão triste. A segunda lição. Meus irmãos, não confie nesses ídolos modernos. Os ídolos antigos eram aqueles feitos com madeira, com palha, com gesso. Esses são os ídolos antigos. Mas existem novos ídolos. Você sabe disso? Novos ídolos. Novos ídolos que têm levado os homens a se curvarem diante deles. Quantos de nós não adora a Mamon? Não, vamos usar um termo melhor, né? Quantos não adoram o touro de ouro de Wall Street? Né? Vocês sabem que o símbolo de Wall Street, que é um mercado grande de ações financeiras, o símbolo dele é um touro. Exatamente a figura de Mamon, que era um touro. E as pessoas se adoravam, se curvavam diante dele. Não existe a figura, e talvez até exista lá, né? Tem um touro que é colocado lá. Mas muitos se dobram ao dinheiro. Vocês estão preocupadas em ganhar dinheiro, querem dinheiro. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Outros buscam sucesso de alguma forma, querem se tornar conhecidos, os likes, as celebridades participam agora de uma forma menor, né, já caiu quase no descrédito, nos Big Brothers da vida. Mas quantos de nós também não buscamos o sucesso? Pelo sucesso, eu quero ser o melhor na minha área de atuação, mas eu quero ser o melhor para mim, não para Deus. São os nossos ídolos. A minha carreira. Cuidado, não boi bravo não, para não dar uma carreira depois. Não é? Então, são essas coisas que acontecem, ou mesmo na política, meus irmãos, tempos difíceis esses que nós estamos vivendo. Tempos tão difíceis, nos quais as pessoas estão assustadas, medindo as palavras, porque elas podem ser enquadradas num novo inquérito. Que está sendo dirigido por um tirano dos nossos dias. Tem sempre sido assim, meus irmãos. É um desafio. É um desafio.
Antes, meus irmãos, dessas coisas todas, sabe o que é que nós deveríamos fazer? Deveríamos nos curvar diante do senhorio de Jesus Cristo e clamar dizendo: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, porque Ele é Deus, porque não há outro além de Deus. Ele é Senhor e Ele há de vir. Ele é Rei e o seu reino jamais terá fim. Terceira aplicação, meus queridos irmãos, proclame a glória de Cristo. Proclame a glória de Cristo. Porque o mundo vive em densas trevas. E eles precisam conhecer a Jesus, que morreu pelos nossos pecados. Então eu quero desafiar essa igreja, meus irmãos, a entendermos isso. Nós precisamos proclamar a Jesus como sendo o Salvador, como sendo o Senhor das nossas vidas. Ah, pastor, mas eu não sei evangelizar. Eu não sei discipular. Você terá uma oportunidade, mais uma, né? Porque nós já tivemos outras. Eu lembro quando a nossa classe aqui, presbitual, sobre a treliça e a videira, nós falávamos sobre isso, né? Lembra? As pessoas às vezes estão na igreja, elas desempenham... Aqui nós temos diversas profissões. Elas desempenham com maestria essas profissões onde estão, mas elas não fazem nada pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nada. E quando você pergunta por que não, não é porque eu não sei. Pois bem, você terá a oportunidade agora de saber. Nós estamos promovendo um congresso de evangelismo e discipulado nos próximos dias 5 e 6 de setembro. Você vai ser treinado por especialistas sobre evangelização. São cadernos maravilhosos que você vai receber, impressão de primeira, e um caderno extra de discipulado. São 3 ou 4 cadernos que você vai receber. E sabe quantas pessoas tinham até hoje de manhã inscritas aqui da igreja? Nenhuma! Aí depois você vem com conversa mole para cima de mim. Se inscreva, meu irmão, minha irmã. Você lá tem as opções. E eu gostaria de desafiar a você para se inscrever neste congresso. Sexta-feira à noite, sábado de manhã e à tarde, até às 17 horas. Um intervalo para o almoço, mas começando de 8, você vai aprender a evangelizar. E depois não me venha com churumelas. Não me venha com desculpas esfarrapadas. E o mais sério, você não vai poder diante de Deus dizer: eu não sabia evangelizar porque ninguém me ensinou. Meus irmãos, o que eu estou falando pode parecer um tom lúdico, mas é um tom sério. A glória de Deus, ela precisa ser proclamada. E ela é proclamada por cada um de nós. Romanos 10, 17 nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então o mundo perdido está aí, diante de nós. E nós estamos como que fechando os olhos, ignorando que eles estão caminhando para o inferno.
onde nós deveríamos falar de Cristo para elas, a semelhança do que diz o apóstolo Paulo. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, porque sobre mim pesa esta obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Meus irmãos, eu desejo tanto que isso aconteça no nosso meio. Lembre-se que embora a arca tivesse sido tomada pelos filisteus, embora a arca estivesse no território inimigo do povo de Deus, Deus não havia sido derrotado. Deus nunca será derrotado. Yahvé, Ele é o Deus da aliança, Ele é o Senhor dos exércitos e agia no solo do inimigo para dar vitória ao seu povo, mesmo que o seu povo fosse um povo desobediente, que colocassem a fé em uma arca, em um artefato, e não nos Deus que representava aquela arca. Mas Deus, então, Ele age no solo do inimigo para dar vitória ao seu povo, sem que fosse necessário que um só soldado fizesse absolutamente nada. Meus irmãos, Cristo é o nosso Emanuel, é o Deus conosco. Ele venceu quando todos pensavam que ele havia perdido. Eu fico pensando como o diabo olhava para a cruz e vendo o Senhor sofrendo ali, sendo sobre ele derramada a ira de Deus, ele morre. O diabo deve ter dado uma festa no inferno. Jesus é tirado daquela cruz, levado a um túmulo. Mas no terceiro dia, ele surge ressurreto. Ele venceu a morte. E porque ele venceu a morte, nós venceremos também. E nós somos convidados, então, para fazer parte desse exército que anuncia que a glória de Deus, ela não pode ser subjugada. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.